Eu não tenho mais forças pra caminhar. Meu Deus, eu tô precisando tanto de um abraço. Até meu coração já está em pedaços. Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, muito bom estar com vocês, podendo compartilhar dessa alegria de servir ao Senhor de todo o nosso coração e saber que Deus está presente na nossa vida em todas as circunstâncias. Isso realmente é um motivo de felicidade, porque não depende de uma coisa ou outra, mas da presença de Deus na nossa vida. É motivo de nos alegrarmos na presença do Senhor. O dia que se chama hoje é uma oportunidade dada por Deus para vivermos uma alegria intensa, uma felicidade que vem de Deus e que proporciona ao nosso coração podermos viver tudo isso no nosso dia a dia. Vamos orar neste momento? Te agradecemos, Senhor, de todo o nosso coração, te bendizemos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, por essa alegria tão maravilhosa que o Senhor tem nos proporcionado, de estarmos juntos em família, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Te agradecemos porque isso é o teu cuidado sobre nós, Pai, e só temos a te glorificar de todo o nosso coração. Eu te peço em nome de Jesus que nesses instantes em que estaremos passando aqui, cultuando ao Senhor, através dos louvores, da oração, a ministração da Tua Palavra, que o Teu Espírito possa agir com toda liberdade no nosso coração e também através de nós, alcançando outros que estão precisando ouvir uma palavra, Pai. O Senhor é aquele que sabe exatamente quem nós somos e como nós estamos. Deus, entra com providência nesta hora, te clamamos. Nós te louvamos e te bendizemos de todo o nosso coração, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos transmitindo pelo Facebook, mas ficará gravado e depois você pode assistir tanto na nossa página, como você também pode assistir lá no YouTube. É só acessar Cantinho Missionário. Nós também estamos com os nossos vídeos arquivados lá. Em Guajará-Mirim, nós estamos localizados na Avenida Estevão Correia 2190, Avenida Estevão Correia 2190, no bairro 10 de Abril. É muito fácil de encontrar. Nós estamos na mesma avenida da Associação Ser Mulher. E na frente da nossa estrutura, da nossa base missionária, está escrito Escola de Missões e do lado está escrito Comunidade Reviver. Você é nosso convidado às terças para o nosso estudo bíblico, também é online, terça às 19h30, horário de Rondônia, às quintas-feiras também às 19h30, domingo pela manhã às 9 horas e ao final da tarde, horário como esse, às 18 horas, isto levando em consideração o horário de Rondônia. Em outros estados como o Nordeste, como o Sudoeste, o Sul, este horário é 1 hora a menos. Você é nosso convidado. Nós vamos ouvir a irmã Miri, que vai estar louvando a Deus, e o Senhor vai estar falando profundamente aos nossos corações através do que está sendo feito neste lugar. Complementamos os amados irmãos com a paz do Senhor. Primeiramente eu quero compartilhar um versículo com os irmãos que se encontra em Salmos, capítulo 34. Diz assim: Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Provai e veja que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta alguma àqueles que o temem.
Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado e exaltado é o teu nome. E quero louvar com 2 hinos em espanhol. Glória a Deus.
louvado é o teu santo nome, Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias. Deus maravilhoso, aleluias. Santo de Israel. Glória a Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dada àquele que merece todas as coisas. Esse Deus maravilhoso a quem nós servimos. Aleluias. Poderoso Senhor nosso Deus, aleluia, poderoso Senhor nosso Deus. Só Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Esse é o Deus maravilhoso a quem nós servimos e não cansamos de dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluias. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos a Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos
consagramos todo nosso ser a Ti. Eu consagro todo o meu ser a Ti. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Glória a Jesus. Aleluias. Neste momento nós vamos estar então fazendo oração e passando para a segunda parte, que é o alimento da palavra do Senhor. Com exceção dos dias de estudo bíblico, seja na escola bíblica dominical no domingo pela manhã ou na terça-feira à noite, normalmente os nossos trabalhos são trabalhos com uma duração pequena, mesmo porque também pelo fato de sermos poucos, é um trabalho iniciante, mas acredite, mesmo nessa simplicidade que você está vendo, do local, o equipamento de som deficiente, o instrumento que é um violão que já quebrou de tudo quanto é maneira que você puder imaginar. Esse daqui já teve veículo passando em cima dele, dentro do Paraguai, aqui no Brasil, nessas nossas andanças, então já está pedindo para ser aposentado. Mas, no momento certo, Deus nos dará a condição de trazermos um outro instrumento, um outro equipamento, e nós podemos fazer um trabalho, aos olhos humanos, na verdade, aos nossos olhos, um trabalho ainda melhor. Porque aos olhos de Deus, uma coisa maravilhosa em Deus é que Ele não depende da glória dada por instrumentos ou por equipamentos. Os verdadeiros adoradores somos nós, na presença de Deus, adorando em espírito e em verdade. Agora, o nosso desejo é termos um equipamento muito melhor para fazermos aquilo que nós estamos fazendo, mas é importante nós entendermos, isso não vai trazer uma aceitação maior diante de Deus, porque o que realmente é aceito por Deus é as nossas vidas em total comunhão com Cristo através do seu Espírito Santo.
Outras coisas são para a nossa alegria, para o nosso contentamento. E isso não é errado de maneira nenhuma. Desejar ter alguma coisa um pouco melhor não é problema. O que nós não podemos é colocar essas melhorias na frente da verdadeira adoração, acreditando que o fato de termos uma estrutura, um local, enfim, um número grande de pessoas, isso é suficiente para sermos recebidos por Deus no nosso culto particular. Isso nós não podemos de maneira nenhuma dizer que é verdadeiro, porque não é. Mas a nossa verdadeira adoração parte de um coração contrito e quebrantado, porque este tipo de vida, de coração, Deus não despreza jamais. Vamos neste momento estar orando? Pai, nós te adoramos, mais uma vez te glorificamos, Senhor. Tivemos a oportunidade de louvar com alguns hinos, algumas canções, e agora, Pai, estamos aqui para, meu Deus, receber pelo Teu Espírito do alimento da Tua Palavra, Pai. Sabemos aquilo que nós temos lido, sabemos aquilo que nós temos examinado, mas o Senhor, que conhece melhor do que ninguém a natureza humana, sabe qual é a necessidade mais profunda da nossa alma, de não apenas entender e absorver o conteúdo com o intelecto, mas ter a nossa alma preenchida por Ti, o nosso espírito totalmente voltado para o Senhor, em adoração, como cumprimento da Tua Palavra, e como maneira, Pai, de termos vigor espiritual para a nossa caminhada diária. Fala conosco, Senhor, através da Tua Palavra. Fala conosco, Senhor, nós te clamamos, te suplicamos. Alimenta-nos, fortalece-nos, conforta o nosso coração, consola a nossa alma, mas também nos corrige naquilo que precisamos ser corrigidos para a nossa edificação, para a nossa vida em total louvor e gratidão a Ti. Nós Te louvamos e Te bendizemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Desde o princípio, quando com você sonhei, desde o momento em que os meus sonhos levantei, desde esse Nós estaremos meditando na Palavra de Deus, na carta, na Epístola de João, capítulo 8. João, capítulo 8, vamos estar lendo a partir do versículo 1. João, capítulo 8, a partir do versículo 1. Nós estaremos falando sobre o julgamento humano e a misericórdia de Deus. Temos ministrado em textos muito conhecidos da palavra do Senhor, mas todas as vezes que nós temos a oportunidade de falar do amor de Deus, podem ser os mesmos versículos, mas Deus sempre se manifesta de maneira diferente, porque Ele conhece melhor do que ninguém a necessidade de cada um de nós. João capítulo 8, a partir do versículo 1, a palavra de Deus nos diz assim: Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra.
E como insistissem, perguntando-o, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Meus amigos, como a verdade e a misericórdia são confrontadas. Se as pessoas elas se preocupassem em confrontar a mentira, como procuram confrontar a verdade, e principalmente quando esse confronto se dá naquilo que vem de Deus, se as pessoas tivessem esse mesmo cuidado de julgar as coisas erradas como procuram julgar as coisas certas, então nós teríamos uma humanidade consciente do seu papel e não tomariam tantas atitudes e tantos julgamentos precipitados. Nós vimos que aqui durante um período de 3 anos, quando Jesus manifestou o seu ministério, Jesus fez questão de mostrar para aqueles que ouviam naquela época e mostrando para nós hoje, durante todo esse tempo, que ele, Jesus, é a resposta de Deus a uma humanidade desprovida de esperança. Por que desprovida de esperança? Porque todos nós caminhávamos para um abismo fora da presença de Deus, debaixo de condenação, debaixo da ira de Deus sobre toda a carne, pelo fato de sermos pecadores e estarmos afastados da comunhão com Deus. E em Jesus, no período de 3 anos, estava a todo momento mostrando que o seu papel era de misericórdia quero e não sacrifício. Jesus sabia a hora certa de condenar alguma coisa, de repreender outra, e ele sabia a hora certa de manifestar o seu amor e a sua misericórdia no meio daquelas palavras que aparentemente eram duras, mas que tinham como objetivo trazer um despertamento para cada um daqueles que ouviam. Mesmo quando Jesus chamava a atenção dos fariseus, dos escribas, daqueles doutores da lei, daqueles religiosos da época, quando ele era duro com eles, ele não fazia isso porque odiava aquelas pessoas que cometiam aqueles atos errados, inclusive usando o conhecimento que eles deveriam ter da pessoa de Deus. Mas Jesus chamava a atenção duramente, porque ele queria e quer que nós estejamos consertados com uma vida totalmente voltada na presença do Senhor, e ele sabia e sabe que tudo aquilo que induz ao erro acaba afastando a pessoa do verdadeiro propósito de Deus. E Jesus estava ali ensinando para a multidão. E estando ensinando para a multidão, a Bíblia nos fala que esses profundos conhecedores, esses religiosos por excelência, se aproximaram de Jesus com uma mulher. E disseram para Jesus: olha, nós pegamos essa mulher no ato do adultério. E segundo a lei nos dada por Moisés, as tais têm que ser apedrejadas, elas são dignas de morte, não podem continuar vivas e têm que ser mortas por algo bem cruel como pedradas. E aí, o que o Senhor nos diz sobre isso? Veja bem, eles tentaram utilizar algo que era legítimo na lei, mas de uma maneira errada, com o primeiro objetivo, que era atingir a Jesus. Eles queriam encontrar alguma coisa com que incriminasse a Jesus Cristo, porque eles sabiam que ele ensinava.
E uma coisa que nos chama a atenção é que eles sabiam exatamente o que eles estavam fazendo. Todas as atitudes daqueles religiosos era premeditada. O objetivo deles era calar Jesus, e se não conseguissem calar Jesus, incriminá-lo, levando a distorcer alguma coisa, e com isso eles pudessem acusá-lo e levá-lo à morte. Mas quando aconteceu isso, Jesus simplesmente, e olha que Jesus estava no meio da multidão, ele se abaixa, ele não toma nenhuma atitude precipitada, ele poderia ter falado muitas coisas, mas ele simplesmente se abaixa, o que deve ter sido um tremendo constrangimento para aqueles homens, porque eles imaginavam que iam fazer uma verdadeira cena e dizer: olha bem, esse camarada que diz que é o Messias, olha o que ele está fazendo. Eles queriam alguma coisa, eles queriam um mínimo motivo para dizer que Jesus era um farsante, que na verdade ele não era nada daquilo que estava dizendo ser. E a resposta de Jesus foi o silêncio. E como eles insistissem, Jesus se levanta e diz: aquele que não tem pecado, aquele que dentre vós não tem pecado, seja o primeiro a tirar essa pedra nessa mulher. Vamos voltar um pouquinho antes na situação. Primeira coisa, eles foram deliberadamente cuidadosos em só trazer a mulher diante de Jesus. E a lei dizia que não apenas a mulher, mas os dois que estavam em adultérios deveriam ser mortos, porque estavam praticando algo que era abominação a Deus. E por que o homem não estava naquele momento? Porque é que eles trouxeram uma mulher fragilizada pela situação diante de Jesus. Quem era o homem? Será que não era alguém até do próprio meio deles e eles precisavam esconder porque era alguém da sociedade que não podia de maneira nenhuma ser mostrado naquele momento à multidão? Primeiro ponto, eles fizeram a coisa pela metade. Fizeram com o propósito de esconder alguém que talvez fosse do conhecimento deles como gente boa. Mas a mulher não. A mulher, ela precisava morrer. E eles trouxeram diante de Jesus, no meio da multidão, porque eles queriam que Jesus fosse envergonhado diante do povo, enquanto aquela mulher era morta. Se Jesus dissesse para eles que ela tinha que morrer, eles diriam: olha, cadê o camarada que tinha misericórdia? Mas se ele dissesse que não, então eles diriam: você está contrariando aquilo que foi determinado por Deus. De qualquer maneira, qualquer palavra que Jesus desse no sentido de liberar aquela mulher ou de manter a acusação, qualquer uma das duas palavras seria suficiente para eles terem um motivo para levá-lo até mesmo à morte. E Jesus, que conhece o coração, que conhece a natureza humana, não iria estar se enganando com aquilo. Ele pegou no ponto que eles menos imaginavam, porque quando Jesus falou aquela palavra, foi como se um martelo estivesse batendo na consciência daqueles homens. E aí me lembra do que a Bíblia fala, que a palavra do Senhor é como um martelo que esmiuça a penha. Pode ser dura do jeito que for, mas o martelo que vem de Deus, aquilo que vem do Senhor, ele penetra e choca dentro da mente humana, na consciência. E ele disse: quem de vocês não tem pecado, seja o primeiro a tirar a primeira pedra. O ser humano estava julgando segundo o que ele via, mas Jesus estava agindo segundo aquilo que ele conhecia na natureza humana daqueles religiosos, mas também na situação daquela mulher. Nós precisamos entender que nós não sabemos qual era a vida que aquela mulher levava. Isso não é justificativa para cometer erros. Nenhum erro é justificado diante de Deus. Mas aquela mulher precisava de uma palavra de misericórdia.
e a única pessoa capaz de usar de misericórdia com ela, naquele momento em que ela pensava que ia receber pedradas até a morte, a única pessoa era exatamente aquele do qual os religiosos na época tinham ódio, invejavam, desejavam a destruição. Mas Jesus entrou na história daquela mulher. E aqueles homens, começando dos mais velhos, por que dos mais velhos? Porque quanto mais idade se tem, mais possibilidade de ter cometido erros existiu. E com certeza, pelo fato de termos a natureza humana, aquelas pessoas tinham pecado. E eles sentiram, como é que eles iam pegar e encarar a multidão? Porque se eles dissessem que eles não tinham pecado e jogassem a primeira pedra, a mesma multidão que estava presenciando aquele acontecimento seriam os primeiros a trazer julgamento sobre eles, porque eles seriam feitos mentirosos pela própria lei que eles estavam usando. Porque a lei diz claramente acerca da mentira, e eles iriam se transformar em mentirosos, porque estavam contradizendo quando estavam dizendo pela atitude que eles não eram pecadores, que eles nunca tinham cometido erro. Então eles tentaram colocar Jesus numa situação difícil. Só que o que eles não sabiam é que eles estavam diante daquele que é realmente o Criador de todas as coisas, o Verbo encarnado, a palavra de Deus, o Filho do Altíssimo. Então, quando eles foram confrontados por essa palavra, eles foram obrigados a admitir que eles não poderiam dar prosseguimento com aquela acusação, que era legítima, mas a maneira como foi colocada com dois objetivos extremamente horríveis. Um deles era tentar levar Jesus a distorcer aquilo que havia sido escrito, dado por Deus. E em segundo ponto, levando a mulher a ser injustamente acusada sozinha, sendo que a outra pessoa envolvida no ato de delito não estava naquele momento ali. Então eles não tinham misericórdia. Era muito fácil julgar a situação diante daquilo que eles viam. Mas a grande diferença é que o Senhor da misericórdia, e aí a gente se lembra de Lamentações, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Ela, a misericórdia do Senhor se renova a cada dia. E é exatamente por causa dessa misericórdia que nós nos encontramos agora, ouvindo a palavra de Deus e falando da palavra de Deus, ouvindo os louvores e também louvando ao Senhor. Por causa da misericórdia de Deus, a sentença de morte que estava sobre as nossas vidas foi retirada. E Jesus assumiu toda a culpa da vida de cada um de nós que se arrepende dos seus pecados, os confessa e nos dirigimos a Deus. Então é a misericórdia do Senhor. Por isso é que nós precisamos aprender a valorizar o que Deus fez por nós, irmãos. Por isso que nós precisamos aprender a valorizar o sacrifício de Jesus. Porque se hoje nós estamos de pé, se hoje nós podemos dizer que somos felizes, é porque nós fomos encontrados por um Deus misericordioso, que sabendo quem nós éramos, o que nós estávamos vivendo e o que nós estávamos fazendo, ao invés de permitir que fôssemos tragados, que fôssemos destruídos, Ele mudou o rumo da nossa história, entrando no nosso coração, fazendo diferença, mudando a nossa vida, mudando a nossa trajetória, transformando aquilo que antes era trevas em luz, transformando aquilo que antes era morte em vida, transformando aquilo que era solidão em essa coisa gostosa de sermos participantes do reino de Deus, com inúmeras pessoas junto conosco, abraçando uma mesma causa, a causa do Evangelho, da pregação da palavra de Deus, e podendo levar essa mesma palavra a outras pessoas. Será que aquela mulher saiu de lá a mesma pessoa? Com certeza não. Meu amigo,
Imagine a vergonha que aquela mulher não passou. E é isso que o pecado faz, nos envergonha. Imagine o medo que ela passou, sendo arrastada pelas ruas por um grupo de homens brutos. Não sabemos se era franzina, se era mais gordinha, não sabemos como era o seu corpo físico. Mas de uma coisa nós temos certeza: era alguém enfraquecida por causa da situação, cabisbaixa, talvez chorando, desesperada, sabendo que dentro de alguns instantes ela seria morta sem nenhuma misericórdia. E daí a pouco, quando ela é colocada diante do Senhor, ao invés de ser morta, ao invés de manter aquela situação, ela encontra com aquele que olha para a sua natureza humana, tem compaixão dela. Jesus a amou com um amor que apenas Ele pode dar. Olhou para aquela mulher e decidiu que ela precisava ter uma nova chance, e essa nova chance só aconteceria se a misericórdia de Deus estivesse sobre a vida dela, para lhe dar a oportunidade de fazer uma nova escolha, de mudar de vida, de ser transformada pelo Senhor, e então ela poder seguir com aquilo que a palavra nos diz através da Bíblia Sagrada, quando Jesus falou: olha, nem eu te condeno, vá e não peques mais. É isso que a palavra nos ensina nesta hora. Nem eu te condeno, vá e não peques mais. Eu não sei como está a sua vida, você não sabe como está a minha vida. Nós não sabemos em quantas encruzilhadas da vida nós nos encontramos. Eu não sei da sua, mas eu sei da minha. Cada um de nós sabe exatamente a condição em que se encontrava quando teve o encontro com Jesus. Cada um de nós sabe que espírito de morte, de fracasso, de desilusão, de tristeza se encontrava quando ouviu a voz do Mestre dizendo que eu não te condeno mais. Eu estou te dando uma nova oportunidade de viver uma nova vida e uma vida de verdade. Cada um de nós sabe como se sentia no momento em que ouviu o Espírito Santo falando no coração. E não endureceu o coração, mas deu crédito à palavra do Senhor e tomou uma posição de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador pessoal. Valorizemos isso, irmãos. Os religiosos não vão entender essa questão do perdão, porque o que mais se fala é: mas depois que cometeu tantos erros, agora aceitou Jesus, o pecado foi perdoado e tudo ficou no passado. As consequências podem permanecer, as consequências dos nossos erros e das nossas escolhas erradas, até para que nós aprendamos a valorizar o que Deus fez por nós. Mas o perdão acontece a partir do momento em que nós temos o encontro com Jesus, porque foi Ele mesmo que disse: dos teus pecados não me lembro mais. O mesmo Senhor deixa bem claro: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A mesma palavra nos diz que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A mesma palavra também nos fala: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então essa mudança acontece não porque nós somos bons, mas porque, sendo maus, escolhemos servir Jesus na nossa vida. Escolhemos a mudança de atitude, de postura e ter um encontro com Ele, porque é pelo seu Espírito que isso acontece, não é mérito nosso. O que aconteceu na vida daquela mulher é uma realidade de milhões de pessoas ao redor da terra, desde o momento em que o Evangelho foi pregado há cerca de 2000 anos atrás. Por isso nós precisamos compreender de onde nós viemos e onde nós estamos hoje, e valorizar tudo que foi feito ao nosso redor, porque foi pago com preço de sangue.
E no meio de tudo isso, a palavra do Senhor, ela se mantém fiel nas nossas vidas para que o nome dele seja glorificado. Glorifique a Deus através da sua vida. Glorifique a Deus através dos seus pensamentos, das suas palavras e atitudes. E você verá quão grande e maravilhoso é o seu caminhar na presença daquele que te conhece por dentro e por fora, que sabe exatamente como você está e o que você precisa viver na presença do Senhor. Esta é a palavra de Deus para as nossas vidas, falando sobre o julgamento humano e as misericórdias de Deus. Nós vivemos por causa das misericórdias de Deus. Se dependesse dos julgamentos humanos, nós estaríamos na sarjeta. Mas como nós dependemos da misericórdia do Senhor, então nós passamos da morte para a vida e temos uma mudança de postura, de atitude, por causa da vida de Cristo que está em nós, para a glória de Deus Pai. Aleluias. Glória a Jesus. Pai, nós te adoramos. Nós te bendizemos por tudo que o Senhor tem feito em favor das nossas vidas, Pai. Te agradecemos pela vida daquela mulher que adulterou, que foi pega, Senhor, naquela situação, mas que depois de tudo isso teve um encontro verdadeiro com Jesus. E a mulher que até então, Pai, tinha sobre si uma sentença de morte, essa mulher teve a oportunidade de ver a misericórdia funcionando na prática, não apenas na palavra, não apenas no dizer, não apenas no pensar, mas na prática, através de Jesus Cristo. Que possamos entender e valorizar isso na nossa vida, Pai. E que a Tua glória se manifeste em nós. Nós te clamamos e te bendizemos por tudo, no nome santo do Senhor Jesus. Meus queridos, que Deus te abençoe grandemente. Estaremos juntos na terça-feira, às 19h30, com o nosso estudo bíblico. Às 19h30, vai ser online também e presencial. Presencial é na Avenida Estevão Correia, 2190. Avenida Estevão Correia, 2190, bairro 10 de Abril. Bairro 10 de Abril. Estamos repetindo para não ter desculpa. Na cidade de Guajará-Mirim. Pelo Facebook, você tem tanto na minha página, Marnísio Silveira, como também na Missionário em Ação, que é a nossa página, e no YouTube você vai acessar Cantinho Missionário, e você vai então poder desfrutar desta oportunidade que Deus nos dá de podermos compartilhar da sua palavra através das gravações desses trabalhos que têm sido realizados. Que Deus te abençoe grandemente. A todos a paz do Senhor Jesus. Ótima semana para você. Ótima semana para nós. O sangue quente que corria como enxurrada pelo chão era a semente do Evangelho